Ana Flor, direto de Brasília, tem outras informações. Ô, Ana, bom dia para você. Quais os efeitos aí da queda da taxa básica de juros nos investimentos? Pois é, Burnier, bom dia para você, para a Júlia, para todos. Olha, realmente é uma transformação para o investidor. A queda da taxa de juros é comparada por muitos especialistas, a mudança que ela traz, com aquela mudança do final da inflação, quando a inflação foi derrubada ali nos anos 90. É uma transformação muito positiva para a economia, os juros ficando mais baratos, você toma empréstimo mais barato, não ao preço da Selic, mas bem mais barato. O governo consegue economizar no pagamento da sua dívida, economiza bastante com isso, e você também acaba por ganhar menos nos seus investimentos. Isso é o efeito negativo, quer dizer, aquela coisa automática de colocar ali na poupança rende menos. A gente vê que a poupança sequer devolveu a inflação nos últimos tempos. Então, o que é importante fazer? As pessoas vão ter que ficar muito mais cuidadosas em investir seu dinheiro. É claro que todo mundo precisa ter aquela reserva de emergência, que tem bastante rapidez, o que se fala aí, que você consegue recuperar esse dinheiro rapidamente, e aí a renda fixa, que rende menos e depende aí da Selic, é sempre uma boa forma de ter o seu dinheiro guardado. Mas tomar um pouco de risco também é importante. E aí alguns especialistas falam, por exemplo, que nos Estados Unidos, um investidor médio, mesmo aquele que não tem tanto apetite para risco, tem aí entre 50% e às vezes 70% do seu dinheiro em renda variável. Então, tomar um pouco de risco acaba sendo importante. O que é essencial? Conversar bastante no seu banco, no seu local de investimento, para não ficar refém dessas antigas aí aplicações automáticas, como é o caso da poupança. Bom, mas eu queria trazer um outro fator aqui, um outro ponto para a gente discutir, Burnier, que é o presidente Bolsonaro lá na Índia falou muito das reformas, citou especificamente a administrativa como uma reforma prioritária para o governo. E aí está havendo um certo atrito com o Congresso. Olha, a equipe econômica quer sim prioritariamente mandar agora em fevereiro a reforma administrativa para o Congresso, mas lá no Congresso, especialmente na Câmara, a grande prioridade é a reforma tributária. O governo não vai enviar uma proposta de reforma tributária, mas vai enviar alguns itens para serem incorporados nos dois textos que existem no Senado e na Câmara, que agora terão uma única comissão mista que deve ser instalada aí na semana que vem já pelo presidente do Senado para discutir isso. Olha, o presidente da Câmara, eu conversei com ele, ele disse que essa é a prioridade. Inclusive, existe aí uma ideia de no primeiro semestre conseguir votar na Câmara e ser avaliada pelo Senado. Existe aí um grande otimismo, muita gente fala que ele não deve ocorrer, muitos outros parlamentares não querendo se debruçar sobre a pauta econômica, mas é uma grande prioridade na Câmara. Qual é uma dificuldade da reforma administrativa que é importante para o governo no Congresso? Olha, primeiro porque o Executivo só pode mandar para o Congresso uma reforma administrativa referente ao Executivo, ao governo federal. O Legislativo e o Judiciário teriam que ser incorporados pelo Congresso. E aí há um estudo que já chegou na mão aí dos deputados de que aquelas categorias do Judiciário e Ministério Público que tem 60 dias de férias por ano e também tem recessos, que isso equivale a 7 anos a menos de trabalho para essas carreiras. Então, é algo muito delicado que vai gerar muita polêmica, que vai ter que ser discutido, mas o Congresso já diz, olha, só para o final do ano ou ano que vem. Há uma terceira reforma que o mercado financeiro vê como essencial andar este ano no Congresso, que é a PEC emergencial. Essa PEC emergencial muda, sim, as atuais carreiras aí, poderia, inclusive, permitir redução de salários dos atuais servidores, caso a situação fiscal do país se complicasse, e ela também aí coloca o teto de gastos numa situação mais confortável. Já se fala que, se não se mudar nada este ano, no ano que vem o teto de gastos já enfrentará sérios problemas. E com o teto de gastos aí
estourado, o investimento não deve vir e, inclusive, se fala que a gente não conseguiria aí ganhar o grau de investimento tão desejado para colocar a economia em risco. Bom, a gente está na última semana de férias do Congresso, a partir da semana que vem tudo volta e a gente vai ver como esses fatores se encaixam. O que é muito importante, Burnier? Pelo menos essas discussões estão ocorrendo. É muito importante que todo esse debate já comece a andar, porque aprovando este ano alguma coisa e no ano que vem o restante, a economia tem bastante chance de deslanchar a partir de agora. Muito bem, Ana. Ótimo. Muito obrigado, viu? Até já. Bom, agora sim, eu e a Júlia estamos aqui no estúdio recebendo o economista Carlos Honorato. Tudo bem, Honorato? Tudo bem, Bruninho. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, vamos pegar a carona aqui nisso que a Ana Flor destrinchou. Vamos pensar no país. O que é mais importante, a sua maneira de entender? A reforma administrativa, neste momento, ou a reforma tributária? A visão, assim, seria maravilhoso se as duas reformas acontecessem simultaneamente neste ano, porque elas são diferentes. A reforma tributária, ela vai dar eficiência e competitividade para o país. Quer dizer, vai ficar mais fácil pagar imposto, vai ficar mais claro o que está se pagando de imposto, né? E aí, para quem produz, para quem aloca recursos, para quem investe, fica melhor, né? No começo da fala dela foi comentada a questão da taxa de juros mais barata e da necessidade que o Brasil tem de trazer investimento internacional. A reforma administrativa, ela está relacionada com o funcionamento do Estado. Quer dizer, é plano de carreira, é eficiência do setor público, é maior produtividade que precisa acontecer. O problema do lado administrativo, da reforma administrativa, é que você tem aí os segmentos muito fortes, corporativos, que defendem os seus interesses, independente do Brasil, né? Você perguntou para o país, eles não estão olhando muito para o país, estão olhando para o interesse da categoria. Então, se a gente conseguisse essas duas reformas simultaneamente, eu acho que seria um grande passo para o país. Aparentemente, a reforma administrativa tem mais dificuldade política, porque envolve servidores, envolve o Congresso e num ano de eleição, tudo isso fica mais sensível, né? Embora a reforma administrativa seja para os funcionários que vão entrar no sistema, né? Os que estão lá é a PEC emergencial, já que, por enquanto, também não tramitou. Esse ano tem ano de eleição, né, Honorato? É ano de eleição, desculpe. Então, já coloca uma dificuldade maior de você conseguir aprovar qualquer reforma no Congresso, administrativa, com as suas dificuldades populares, né? Assim, ela tem uma pegada mais crítica, né? Abrange mais gente. Abrange mais gente, e a tributária com os próprios políticos, porque pode ter perda de receita, né? Talvez um ponto positivo da reforma tributária é que essa unificação das duas propostas do Senado e da Câmara, que são parecidas, são próximas, os grupos que elaboraram isso são grupos que estudaram junto esse assunto, tende a levar uma reforma, e a não opção, né, do governo de mandar, do executivo mandar uma proposta de reforma deles, tende a gente ter uma coesão numa proposta de reforma tributária, né? Porque às vezes, se a gente conseguisse essa reforma tributária emergencialmente esse ano, com um prazo de transição, também não podemos esquecer que qualquer reforma tributária tem um prazo de transição, estimado aí em coisa de 10 anos, uma proposta está na Câmara, para evitar essas distorções, porque a grande dificuldade da reforma tributária é que a gente não sabe quem ganha e quem perde. E aí, nessa dificuldade de saber quem ganha e quem perde, ninguém quer fazer. E não dá mais para a gente ficar nesse manicômio, né, de tributário que a gente vive no país de pagamento de imposto. 7 legislações, né? Só de ICMS. Eu vi uma vez aí que é coisa de 6 mil novas instruções, detalhes de regras que saem por ano, de informações de mudança de ICMS, categoria de produto, etc. E tal, né? Então, agora, na tributária, vai se mexer mais nos impostos federais, né? Porque tem a questão dos estados aí, mexer no ICMS precisa passar por unanimidade no CONFAS, isso dificilmente passa, a grande arrecadação dos estados é o ICMS. Então... Mas essa proposta que está na Câmara, ela unifica ICMS, IPI, PIS/COFINS, que estão todos os impostos de circulação de mercadorias, né? Quer dizer, do lado da renda é que não tem nada colocado ainda. Mas do ponto de vista dessa integração dos impostos federais e estaduais, é isso. No começo do ano passado, tinha um certo acordo entre os secretários de Finanças. Eles mandaram a proposta. Mandaram a proposta, quer dizer, isso com a desarticulação um pouco do Executivo acabou deixando
deixando, né, a deriva. Eu acho que o grande detalhe é retomar isso, fazer uma reforma, que tenha ajustes depois, mas que seja feita o mais rápido possível para a gente ganhar pontos em competitividade e atração de capital. Os secretários chegaram a um consenso de um projeto, uma coisa rara, e o projeto dos secretários foi apensado ali nas discussões, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, tem ali a visão dos secretários em relação a essa questão do ICMS, que tinha um pouco de medo do governo poder unificar e dar a alíquota, dos estados poderem dar a palavra final sobre a alíquota. Faltas tem razão imposto de renda. E o governo tem o interesse de fazer uma mudança no imposto de renda, aumentar a faixa de isenção, aumentar o número de... Tributação de dividendos, alguma coisa... Pessoa jurídica e pessoa física também. Imposto de renda pessoa física e jurídica. Juntar, diminuir com o CSLL a alíquota do jurídica e também aumentar as faixas do pessoa física. Mas ainda não enviou a proposta, como você disse. Sim, não tem nada disso até agora oficial. Então, Bruno, aquela sua primeira pergunta que parece que a gente não responde, né? Quer dizer, eu acho que está mais encaminhada a reforma tributária, aparentemente, né? O que não tira a emergência da necessidade da reforma administrativa.